Então, pessoal, boa tarde, tá? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a linguagem de matemáticas potências de base 10, tá? E que é muito importante nós compreendermos essa parte da física, que a gente precisa entender como que se dá esse processo, tá? Como que a física aborda a linguagem dela. Nesse caso é utilizando a matemática, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Tem mais gente entrando? Tem. Gabriel está entrando aí. Então seja bem-vindo aí, Gabriel. Pessoal, faça um esforço, tá, de estarem com a câmera ligada para eu poder ter um contato mais real com vocês, tá bom? Não é porque eu quero admirar a beleza de vocês, é só porque aí fica um pouco mais... Fica um pouco menos, tipo, eu tô dando aula sozinho, tá? Fica um pouco mais real. Então a gente vai ter aqui o seguinte, nós vamos estudar, como vocês ainda não sabem, né, mas eu já mandei lá no grupo, né, nós vamos estudar a aula 4, nós vamos falar sobre a linguagem matemática, muito importante para a interpretação de fenômenos físicos, e também sobre potência de base 10, que nós, né, no início do ano, na nossa primeira semana, eu conversei com vocês sobre este conteúdo bastante importante, tá, que são as potências de base 10. É muito importante a gente trabalhar com ela na hora de resolver, de enumerar e de resolver problemas matemáticos, tá? Deixa eu dar um zoom aqui e já vou mostrar para vocês aqui a apostila, tá? Então, na verdade, acho que eu nem vou mostrar a apostila não, eu vou fazer no Python mesmo, vai ficar mais bonitinho. Cadê aqui? Ah tá, eu não estou mostrando para vocês ainda. E pronto, apareceu eu e o Python para vocês estarem vendo. Olha, então se vocês puderem observar, eu já coloquei o título da nossa aula, que é a linguagem matemática inicialmente. Então, inicialmente vamos ter o seguinte, ó, a dificuldade que sentimos quando tentamos nos apropriar de um conhecimento está no fato de, na maioria das vezes, não conhecermos os códigos de linguagem desse conhecimento, tá? E isso se deve também a tudo que a gente vai fazer. Vou dar um exemplo. Como vocês estão no primeiro ano do ensino médio, então provavelmente a grande maioria de vocês tem contato com jogos. Então o que acontece? Quando você tem conhecimento do jogo em si, você percebe que você consegue passar de fase, ou pelo menos conhecendo a mecânica, você consegue desenvolver algumas coisas que, quando você não conhece a mecânica do jogo, você não consegue fazer. Exemplo, se você pegar para jogar Minecraft, né, que é um jogo que provavelmente todos vocês conhecem, se você não souber que você precisa, por exemplo, que você consegue craftar alguns objetos, algumas ferramentas, por exemplo, você vai passar muito tempo fazendo coisas que não vão dar certo. Por exemplo, se você pegar uma picareta de pedra e for tentar quebrar o diamante, vocês sabem o que acontece, né? Quem não sabe, o que vai acontecer é que você vai quebrar o diamante, mas você não vai conseguir ter o diamante. E simplesmente a pedra some, né? O diamante some, então você não consegue. Outro exemplo, para quem joga futebol no PlayStation, no Xbox, geralmente no PlayStation X, PES, tá? O FIFA eu não lembro, mas no PES, se você apertar o X, ele vai tocar a bola de um companheiro para o outro. E se você não souber disso, você vai apertar botões aleatórios e não vai conseguir fazer. Vamos dar um exemplo agora com a questão da física. Na física, isso é muito importante nós conhecermos a linguagem matemática para poder estudar, porque boa parte da física ela é escrita com linguagem matemática, tá? Então, por mais que nós tenhamos as teorias, nós usamos a matemática para evidenciar
essas teorias físicas, as leis físicas que nós estamos estudando, tá bom? Então é muito importante entendermos esses códigos matemáticos para podermos então entender como que nós vamos fazer. Vou dar um exemplo aqui de linguagem matemática aplicada na física. Se vocês observarem isso aqui, provavelmente vocês não vão saber o que significa, ou sabem? Alguém sabe dizer? Massa vezes aceleração quadrada? A gente já estudou isso, eu acho. Isso, só cometeu erro, né? A aceleração está normal, tá? Ao quadrado, se tivesse um 2 aqui em cima, certo? Mas muito bom. Força, tá? Esse F aqui significa força, esse M aqui é massa e esse A significa aceleração. Ou seja, matematicamente, aceleração. Suponha que eu escrevi aceleração aqui, né? Matematicamente, a gente tem o quê? F igual a ma. Mas, fisicamente falando, isso aqui significa para a gente que, em determinadas situações, a força aplicada por um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração que esse corpo, né, está impondo ou que for imposto nesse corpo, tá? Então isso é importante, por quê? Porque a linguagem matemática aí auxilia a física para explicar os fenômenos, tá? Então é interessante para a gente estar utilizando, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então é isso aí. Mas deu para entender aqui, gente, essa parte? A linguagem matemática é utilizada, inclusive, tá? Galileu Galilei, que foi um cientista italiano, tá? Muito conceituado, disse que a matemática era a linguagem que Deus escolheu para escrever o livro da natureza. Muitos pesquisadores da história da ciência consideram Galileu o fundador da ciência moderna devido ao fato dele ser o precursor de métodos interessantes para investigar a natureza, que substitui o raciocínio puramente filosófico por um raciocínio matemático e experimental. Ou seja, para você poder evidenciar algo que você está afirmando ser verdade, você tem que fazer a coleta de dados, informar como que foi feito e fazer todo um procedimento sem levar muito em consideração a questão filosófica, que seria um pensamento um pouco mais abstrato do que está sendo feito, tá? Ou do que você está afirmando que acontece. Então é interessante porque ele busca a matemática e o raciocínio lógico, tá? E a parte experimental também, que é muito importante para evidenciar. Exemplo, vocês estão vendo hoje, por exemplo, nos jornais, todas as questões relacionadas com o coronavírus. Então, por exemplo, vacina, saiu vacina, faz teste, pronto, verifica se está dando certo ou não. Então tem todo esse arcabouço aí que a gente pode estar analisando em relação ao experimento, tá? Pega o experimento, experimenta nas pessoas, né? No caso, e verifica a eficácia. E aí você tem a comprovação se é ou não viável, tá? Claro que isso aqui eu estou só falando muito por cima, tá? Todo esse processo, gente, é muito profundo. A gente poderia fazer uma aula só explicando sobre esse processo de obtenção dos dados, tá? De como que faz a validação, por exemplo, de uma vacina, tá? Mas isso aí é um assunto para um outro momento. A ideia aqui é nós só estudarmos um pouco sobre essa linguagem matemática aplicada à física, tá? Uma coisa interessante. A física usa a linguagem matemática, tá, como um objeto principal, assim como a ideia de compreender os fenômenos da natureza. Então, a gente usa isso tanto fenômenos naturais como fenômenos, digamos assim, artificiais, né, que nós criamos, para descrever a natureza de um ponto de vista científico, tá? Porque, por exemplo, a filosofia usava muito a ideia, a noção de olhar a natureza e tentar explicar ela de uma maneira mais poética, enquanto que agora a física vem e tenta explicar isso de um pouco mais racional. Quando uma teoria científica é expressa em termos matemáticos, torna-se mais fácil compreender, negar e confirmar se ela é válida, tá? O método matemático, juntamente com o experimental, trouxe grande desenvolvimento para a ciência em si, em especial, né, a física, que usa bastante. Uma outra ciência que usa bastante a matemática é a química, tá? A química usa bastante matemática para evidenciar. Outro exemplo é biologia, medicina, que usa muito estatística para poder evidenciar os seus experimentos, tá? Que é uma parte da matemática. Bom,
Para a gente compreender agora, já e partindo também do pressuposto de uma revisão, entendendo que nós temos a linguagem matemática, e eu vou até, antes de começar essa parte que eu ia falar agora, uma coisa que é muito importante na linguagem matemática, pessoal. Geralmente na linguagem matemática, a gente exclui, tá, as linguagens de duplo sentido. E não duplo sentido, deixa eu ver aqui, deixa eu escrever aqui, tá? Exclui-se o duplo sentido. E não simplesmente o duplo sentido do ponto de vista pejorativo, como por exemplo, verbo comer, né? Aí vocês já pensam, né, bobagem. Não é somente desse tipo de situação. É também, gente, excluir palavras que têm duplo sentido por conta de lugares, de regiões. Então a matemática, a linguagem matemática, a linguagem computacional, a linguagem física, ela tenta sempre, aquela palavra vai seguir o seu ponto de vista original. Então, geralmente você vê questões que há sempre um cuidado de falar, por exemplo, respectivamente, que é para você saber a ordem das coisas. Então é muito importante que isso fique gravado, né, grafado no cérebro de vocês, que a linguagem matemática ela vai excluir palavras que podem ter sentido muito amplo e que a gente vai sempre dar atenção para o seu significado original, a não ser que o enunciado de uma questão diga o contrário, tá? Aí a gente vai seguir o que o enunciado diz, caso contrário, sempre partindo do pressuposto do que aquilo significa no seu sentido original. Então a gente tem que ter esse certo cuidado. Para continuar aqui a nossa aula, né, a gente tem aqui, como eu estou mostrando para vocês, essa parte da potência de base 10, como vocês podem ver aí. Então, algumas vezes, necessitamos escrever grandezas de variados tamanhos, né? Ou números muito pequenos, tá? Muito pequenos, ou números muito grandes. E isso aqui, às vezes, é meio maçante. Como, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, a massa do elétron e a distância do Sol, que são valores muito altos. E que exige, por exemplo, em termos da mão de vocês, escrever vários zeros. E em termos de computação, você vai gastar muita informação para escrever uma coisa que poderia ser escrita de forma pequena. Aqui embaixo, nós temos alguns exemplos de valores relacionados com tamanhos de objetos. Por exemplo, nós temos aqui um átomo de hidrogênio, tá? Aí aquele é 0,1, um Armstrong, tá bom? Isso aqui é uma escala, tá, gente? Essa escala aqui, ó, tá em nm, tá? nm, esse n aqui significa nano e esse m aqui significa metro, ou seja, a gente lê nanômetro, tá? A escala aqui está em nanômetro. Então ele diz para a gente que em nanômetros o átomo de hidrogênio é 0,1 nanômetros. A molécula de água, 0,2 nanômetros. O nanotubo, que é, né, um experimento novo do ser humano, 1 nanômetro. O DNA, 2 nanômetros. A ribossoma, 20 nanômetros. Bactérias, 500 nanômetros. Aí ele já modifica aqui a unidade, ó. Aqui, esse U tá com a perninha esticada, é a letra grega Mi, que nós vamos ler na física como sendo micro, tá bom? Nós temos aqui a hemácia do sangue, né, um glóbulo de sangue, 3.000 nanômetros. O carrapato, 300.000 nanômetros. A moeda de 1 euro, 23 milhões de nanômetros, ou 2,3 centímetros, ó, aumentou aqui a unidade. A bola de futebol, 22 centímetros. E o planeta Terra, 12.740 quilômetros, tá? Em termos de diâmetro, tá? Na sua parte equatorial, que seria a maior extensão dela. Lembrando que como a Terra é achatada, alguns cantos da Terra vão ter uma distância menor, tá bom? Ok. Só responder uma professora aqui. Bom, alguma dúvida, gente, até aí, nessa questão dos valores? Que aí é só uma introdução explicando a quantidade de grandezas diferentes que tem tamanhos diferentes, para a gente poder, então, estar associando isso à base 10 e, consequente, falar sobre a notação científica, tá?
Gente, segundo o dicionário, grandeza é a qualidade, característica ou natureza daquilo que é grande, seja em altura, seja em largura, volume, extensão, amplidão. Na física, podemos considerar grandeza tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser representado, tá, gente? Por propriedades mensuráveis de fenômenos, corpos ou substâncias. Página 11, tá? Na parte em que está em laranja aí. Não sei se é um alaranjado ou se é um rosa, um salmão. Não entendo muito desse tipo de cores diferentes, tá? Para mim é só aquelas 7 cores do arco-íris já estão suficientes para eu falar. Mas aqui é um pouco diferente, tá bom? Bom, vamos considerar que a gente precisa fazer operações como a gente viu, né? Isso aqui não é algo novo. Vocês sabem que a gente teve uma aula introdutória falando sobre esse conteúdo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui 2 exemplos interessantes aqui. Alguns exemplos eu vou só recortando, copiando aqui, conversando com vocês, das coisas que a gente havia estudado, tá? Então aqui vocês podem ver aqui 2 exemplos de grandezas que foram transformados em notação científica, o 432 e o 1200. Observem que você passa a vírgula no primeiro dígito, conta quantos dígitos ficaram e aí coloca no expoente essa quantidade, que seria o jeito mais rápido de você chegar. Essa explicação que a apostila traz para a gente, ela mostra o processo matemático por trás desse jeito fácil de se fazer, tá? Então aqui, por exemplo, no 1200, ó, você vai passar a vírgula no primeiro dígito e vão sobrar 3 dígitos após a vírgula, por isso que o expoente é 3. Isso ocorre também não só com grandezas grandes, tá? Mas isso também ocorre com grandezas pequenas, como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Com grandezas pequenas, ó. Então imagine essa situação aqui, tá? Eu vou colocar aqui para o lado, que eu quero só riscar aqui, ó. Isso daqui pode ser escrito assim, ó, 0,0. Ó, tem 4 zeros aqui, então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, aí depois eu coloco o 1, o 2 e o 1. Por que, professor, o senhor não colocou 4 dígitos? É porque, na verdade, esse 2 aqui está antes da vírgula, então não vai contar como 4 zeros, tá? Então, esses 4 aqui seriam o que estão antes da vírgula. E aqui nós podemos transformar isso em notação científica, ó. Você coloca o 2,1, conta quantas casas decimais a vírgula andou, ó. 1, 2, 3, 4, aí ela vai ficar aqui. Então, isso aqui é vezes 10 elevado a menos 4. O expoente vai ser negativo sempre que o número associado for um número decimal, tá? Um número decimal grande. E aí é importante. Bom, na evolução dos estudos da física, medidas importantes foram determinadas e possibilitaram os avanços que hoje nós conhecemos, tá? O homem foi capaz de estimar a massa de objetos grandes, como planetas, e também objetos pequenos, como partículas, tá? E usando isso com muita precisão. Esses valores ajudam na comprovação de diversas teorias físicas, tá? Como muitas vezes essas massas são representadas por números muito pequenos ou grandes, a potência de base 10, que é muito importante para nós, é utilizada associada à notação científica, que facilita o manuseio e o cálculo, como eu havia mencionado para vocês, tá? Vou dar 2 exemplos aqui, que são exemplos, novamente, tirados do nosso material, página 11, tá? Vocês podem estar observando. Eu acho que é a página 44 de vocês, na verdade, se brincar. Não sei dizer, tá? Mas aqui nós temos a massa do próton e a massa da Terra. Do próton é bem pequeno, ó. Observe que esse menos 27 aqui significa que é 0,26 zeros, e depois você escreve o 1 e depois o 6, tá? Massa da Terra igual a 5,8 vezes 10 elevado a menos 24. Tem um erro aqui de digitação, corrijam se na apostila de vocês tiverem também. Aqui não é menos 24, tá? Esse menos não existe. A massa da Terra tem o seu valor muito grande. Então, se fosse menos, está dizendo que é 0,00000. Ou seja, seria não a massa da Terra, mas a massa de um elétron, de um átomo, tá? Então, não... Tá errado isso aqui, tá? É mais 24, não tem esse menos aí não, tá bom? Então são formas da gente escrever para facilitar a nossa vida, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Beleza, né? Espero que tenha alguém aí. Estamos aqui a gente tá, gente. Só acho que não tem nenhuma dúvida
Tá aqui também, professor. Só um pouquinho, tá, gente? A nossa aula, você sabe que horas que acaba? É 3h40, né? 3h40. 3h40, beleza. Que a nossa aula vai até 3h40. Beleza. Deixa eu pegar agora. Vamos começar a fazer alguns exercícios aqui. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ocultar aqui. Rapidão. Opa, eu fiz para mostrar para vocês aí. Eu acho que é aqui. Pronto. Ocultei aqui rapidão, só para eu copiar e colar lá e tirar as respostas, né? Que aí eu vou fazendo devagarzinho para vocês. A gente vou explicando aqui. Primeiro a gente vai escrever em notação científica. É o exercício 7, tá? Do material. Deixa eu abrir aqui. Aí eu vou apagar aqui rapidão para a gente poder fazer juntos aqui. Bom, então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês agora, né? Senão não vai fazer sentido nenhum. Vocês estão vendo aí, a gente vai escrever todos esses números aí na notação científica. Bom, o processo mais rápido de se fazer uma notação científica, gente, é fazer o quê? Você vai pegar os dígitos, tá? No caso, você tem 23.000, então os zeros você esquece, mas você vai passar a vírgula no primeiro dígito, vai colocar a potência de base 10, e aí você vai contar quantos dígitos ficariam após a vírgula, no caso, 4. Então, aqui vem o expoente 4, tá bom? Lembre-se que isso aqui de azul que eu vou fazer, não é para fazer, mas é só para vocês observarem. Se você observar isso aqui, ó, você tem 2,3. Quando você tem 10 elevado a 4, você repete 4 zeros, ó, ou seja, 10.000. 10.000 vezes 2,3 dá 23.000, tá? E esse de azul não é para fazer, é só para ficar evidenciado que existe uma correlação. Quando o número for decimal pequeno, igual esse aqui, você vai passar a vírgula no primeiro dígito, no caso vai ficar 8,9, faz a base 10, e aí você vai contar quantas casas decimais a vírgula pulou. 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ficar menos 4. Letra C, mesmo procedimento. Ó. 1, nesse caso você pode escrever 1,0, simplesmente 1, tá? Vezes 10, aí você vai contar quantas casas decimais a vírgula pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ficar aqui elevado a menos 7. 0,1 vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1, porque só pula uma casa decimal. Nesses casos aqui, às vezes, também você pode escrever, gente, assim, ó, 10 elevado a menos 1, tá? Também é correto. E esse 10 aqui é 1 vezes 10 elevado a 1. E aí, acabamos o enunciado da questão, tá? Só algumas dicas aí. Bom, até aí, pessoal, alguma dúvida? Nenhum. Acho que não. Beleza. Então, até porque assim, a gente começou esse ano falando sobre isso, né? Então não é algo, digamos assim, do outro mundo. E como é algo fácil, a questão 8 aqui, eu vou até mostrar para vocês aqui já a resposta, tá? Deixa eu escrever ela aqui. Deixa eu colocar ela bem aqui, a 8. A 8 é só para você escrever o número normal, ou seja, com notação simples, né? Sem ser notação científica.
Então, por exemplo, quando eu tenho 6,5 vezes 10 ao quadrado, lembre-se que um dos zeros sempre vai fazer o consumo da vírgula aqui para a direita, tá? Então, no caso, por isso que ficou 650 e não 6.500, porque um dos zeros da potência anula a vírgula, tá? O outro vai ser acrescentado. Aqui, como número decimal, ó, a vírgula vai deslocar, ó, 2 casas decimais para a direita. Ela está no 1, então vai 1, 2. Também é importante saber fazer essa conversão, tá? 9,77 elevado a 3. Eu vou ter 3 dígitos aqui após a vírgula. Tá vendo aqui? Eu acrescentei um zero. 1, 2, 3 casas decimais para a direita. Elevado a menos 1, a vírgula vai andar uma casa decimal para a esquerda. Então ficou 0,531. Lembrem-se, expoente positivo, vírgula anda para a direita. Expoente negativo, vírgula anda para a esquerda, tá? Quando o expoente for zero, lembre-se que 10 elevado a zero é 1. 1 vezes 4,44 é ele mesmo, tá? Essa questão 8 é só para a gente verificar a forma em que você pode fazer a conversão do um no outro sem problema nenhum, tá? Alguma dúvida? Nenhum. Show. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, então a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês, tá? 2 questões só, para vocês estarem fazendo lá no Maestro, certo? Porque na segunda-feira a gente vai rever as operações de notação científica, tá? Que é bem interessante, que aí qualquer dúvida que tenha ficado aí no passado das nossas aulas, vocês vão conseguir tirar elas na segunda-feira, tá bom? Ó, a gente vai encerrar aqui a gravação. Em seguida, vocês vão acessar a plataforma. Não saiu ainda, que eu vou tirar o print da tela para ver quem está presente, tá? Então, vocês vão acessar a plataforma. E lá na plataforma, vocês vão fazer 2 questões, que são as 2 questões que estão na apostila, parada complementar, que é logo depois desse exercício 7 e 8, tá? Vocês vão fazer aquelas 2 questões que estão lá na apostila, na plataforma. Eu vou responder elas para vocês lá também. Depois eu vou fazer as correções das questões, todas com vocês, tá? Alguma dúvida até aí, em relação a isso? Não. Então, deixa eu interromper aqui a gravação.